Bem, pessoal, a gente vai começar a estudar um conteúdo novo de física, que é a velocidade média escalar. A data de entrega da atividade referente a esse conteúdo é no dia 19/5/2020, isso na próxima semana. Prestem atenção nos prazos, que é para a gente não se perder muito, certo? Para auxiliar no entendimento do conteúdo, eu vou dar algumas orientações e responder alguns exemplos para que vocês fiquem mais cientes do que devem fazer e de como devem proceder diante dessas situações, problemas que a gente vai estudar a partir de agora. Eu tenho uma fórmula, que é o Vm, que é a velocidade média escalar, que é igual ao ΔS, que é a variação do espaço, dividido, essa barrinha, representa uma fração, representa uma divisão da variação do espaço pela variação do tempo. Essa fórmula será a fórmula que a gente irá manipular a partir de agora para resolver todas as questões dessa lista de exercício. Vamos ver aqui nossa primeira questão problema. Esse exercício eu vou resolver para vocês, certo? Vou demonstrar como é que faz os cálculos para que fique mais fácil da gente ter uma noção de como proceder diante de situações que envolvam o cálculo de velocidade média. O exercício resolvido 1 diz o seguinte, isso que tem o número 8 aí, mas como é o primeiro que a gente vai resolver, né? Um automóvel passa pelo quilômetro 40 de uma rodovia às 14 horas e pelo quilômetro 250 às 17 horas. Calcule a velocidade escalar média do automóvel nesse intervalo de tempo. Bem, como vocês podem ver, no problema, ele não dá a distância nem o tempo que foi gasto para que o dado veículo fizesse o percurso, né? E eu preciso descobrir a velocidade média. Mas essas informações, elas estão implícitas no problema. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas existem lá, só que a gente tem que calcular, descobrir, desvendar o que está implícito e tornar explícito, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu sei que o veículo passou no marco quilômetro 40. O que é o marco quilômetro 40? Quer dizer que ele andou 40 quilômetros? Não. Quer dizer que o ponto de referência é como se fosse o endereço da rodovia, né? Cada casa tem um endereço, né? Não existem duas casas com o mesmo endereço. Por quê? Porque é princípio básico da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, esse marco quilométrico, esse endereço da rodovia, é o marco 40, que é o espaço inicial. E ao exatamente o momento que ele passou nesse marco quilométrico e olhou para o relógio, ele tinha marcando 2 horas da tarde, que é o tempo inicial. O espaço final foi 250. E o tempo final foi às 17 horas. Ao descobrirmos essas informações, a gente pode calcular a velocidade média da seguinte maneira. Eu vou ter a variação de espaço, que é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E essas informações eu já consegui identificá-las aqui no problema, certo? O tempo, a gente sabe que ela é uma constante progressiva, então eu já sei que o tempo final ele tem que ser maior do que o tempo inicial, né? Porque o tempo é progressivo, ele sempre vai adiante, né? Então, vamos ver aqui. Esse cálculo vai ficar de tal maneira. Eu tenho 250 como espaço final, menos o 40, que foi o espaço inicial, dividido por... Eu tenho o tempo final, que é às 17 horas, menos as 14 horas. 270 menos 40 vai ser 210. Dividido por 17 menos 14 são 3.
E aí eu tenho 210 dividido por 3, que é exatamente 70 quilômetros por hora, que são as grandezas, ó. Grandeza quilômetro e grandeza tempo é dada em hora. Então, a minha grandeza de velocidade é quilômetro por hora, ok? Pronto, galera. Por meio dos cálculos lá, que a gente acabou de realizar, foi possível constatar que o gabarito dessa questão é a letra A, que é 70 quilômetros por hora, a velocidade média. Tá aqui a solução em resumo para vocês. E vamos para o exemplo 2. Aqui está enumerado como número 4, mas a gente sabe que é o segundo exemplo que nós vamos fazer na aula de hoje, né? Vejamos qual é o enunciado desse exemplo. Um automóvel passou pelo marco 30 quilômetros de uma estrada às 12 horas, ou seja, meio-dia, né? A seguir, passou pelo marco 150 da mesma estrada às 14 horas. Qual a velocidade média desse automóvel entre as passagens pelos dois marcos? Então, agora a gente vai calcular. Esse exercício também é possível ver que são trabalhados marcos quilométricos, né? A referência inicial era o quilômetro 30 e a referência final foi o quilômetro 150. O relógio no início marcou meio-dia e no final marcou 2 horas da tarde. Então, eu vou substituir todas essas informações na fórmula, certo? Que vai ficar o seguinte. Vai ficar o espaço final, que é 150, menos o espaço final, que é 30, dividido por o tempo final, que é 2 horas da tarde, 14 horas, menos o tempo inicial, que é meio-dia, 12 horas. Então, eu vou ter 150 menos 30 são exatamente 120. 14 menos 12, são exatamente 2 horas. Então, essa velocidade média será igual a 120 dividido por 2, 60 quilômetros por hora. E aí, a gente vai conferir já no gabarito, se tem essa alternativa que é 60 quilômetros por hora. E aí, pessoal, a gente tem que ver muito bem os detalhes pelo seguinte: tem que ter cuidado para ver se não está executando as operações de forma precipitada, de forma equivocada, pelo seguinte. Será que é possível um automóvel ele percorrer 60 quilômetros por hora, certo? E aí vocês vão analisar, e se der um resultado absurdo, ou extremamente lento, como 2 quilômetros por hora, ou extremamente rápido, como 800 quilômetros por hora. Será que dentro da minha situação problema, esses resultados eles são possíveis ou eles podem ser frutos de equívocos? Então, são coisas que vocês têm que observar para que vocês não se equivoquem e cometam erros por causa de sinal ou de interpretação ou de inverter aqui. Outros detalhes, será que a velocidade dentro desses problemas hoje, elas vão ser positiva ou negativa? A gente vai estar falando apenas na atividade de hoje de movimentos de velocidade que são progressivas, né? Então, nesse contexto, a gente não vai se deparar com velocidades negativas. Em outro momento, outra aula, talvez a gente estude as velocidades negativas. Mas hoje a gente vai trabalhar com velocidades que são admissíveis dentro dos problemas. Então, tome cuidado para não encontrarem resultados que sejam absurdos, por exemplo. E velocidades positivas, ok? Pronto, pessoal. Então, com a resolução desse exercício, foi possível constatar que a alternativa correta é a letra C, 60 km por hora. E agora, vocês vão dar início às atividades. A atividade não é muito longa, ela só contém 4 questões. E eu estou disponível nas redes sociais para tirar dúvidas e auxiliar vocês nas resoluções. E eu espero que todo mundo consiga cumprir o prazo de entrega para não fazer acúmulo de atividade. Boa sorte a todos.